Sim, ser trader pode estar atrasando a sua vida. Eu sei que é duro, mas temos que falar sobre isso. Bom, mais um vídeo. Esse que é o quarto vídeo mais longo, mais profundo, mais denso, né? Vídeos esses que comecei a fazer aqui no YouTube de semana passada para cá, e tenho o meu compromisso firmado com vocês de entregar no mínimo, né, 2 vídeos como esse por semana, né? Geralmente, eu estou fazendo esses vídeos terça e quinta, então você já fica ligado aí que terça e quinta, pós meio-dia, pós 11 da manhã, você já pode vir aqui no canal que vai ter um vídeo fresquinho, mas para você não ter que ficar fazendo essa gestão, você ativa as notificações, né? E aí todo vídeo que carrega lá, plim, pinga para você lá a notificação, tá? Bom, o tema de hoje é um tema que confesso que não estava programado para hoje, tinha um outro tema programado para hoje, mas ontem, né, mais um aluno reservou a sua vaga para a turma 17, né? Turma essa que vai ser a última do ano, o link está aí na descrição do vídeo. E esse aluno, ele pediu para fazer um call comigo, né? Na verdade, eu que ofereci, porque eu vi que ele estava com dúvidas e tal, né? Ele é um trader full-time, né? Ele está operando o mercado full-time desde 2022 até agora. E aí eu falei, olha, cara, quer que eu te mande um link? Eu estou aqui tranquilo, hoje não tem muita coisa aqui para mim. E a gente conversou ontem mais ou menos uns 45 minutos. E aí ele me contou toda a história dele e tal. Já é um cara maduro, um cara de entre 40 e 50 anos, né? Pai de família, 2 filhas e tal. É um cara inteligente que teve uma carreira de 20 anos, né? É, antes de se tornar trader full-time e por aí vai. E a gente conversou muito, né? E dessa conversa surgiu o insight para gerar esse vídeo aqui, tá? Então vamos lá. Pessoal, vamos entender a natureza da atividade de trading, tá bom? Qual é a natureza da atividade de trading? Trading é uma atividade geradora de renda ou geradora de receita, como qualquer outra ocupação, como ser faxineiro, como ser executivo, como ser empresário, como ser consultor, como ser marceneiro, né? Existe uma profissão chamada trading, né? Uma atividade profissional chamada trading. Nessa profissão trading, a gente tem um desafio adicional, que é o seguinte: nós estamos em trading colocando parte do nosso patrimônio, do nosso capital em risco, para a gente tentar beneficiar esse capital numa velocidade e potência maior do que o benchmark de comparação. O que é o benchmark, Zé? Benchmark é o padrão de referência que você está usando para saber se você está performando bem, né? Então, vou dar um exemplo. Imagina um país X, por exemplo, Estados Unidos, né? Você tem um juro nos Estados Unidos que é alguma coisa entre 4 e 5% ao ano, tá? Eu vou tratar aqui como 5, né? Se você no decorrer do ano fez 10% de rentabilidade em cima do capital que você destinou para trading, né? Você tradou esse capital 12 meses, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, e você fez 10% em cima desse capital. Se esse capital tivesse alocado em renda fixa, em treasury lá nos Estados Unidos, né, títulos de dívida do governo, por exemplo, que rendem esses 5% ao ano, estou dando exemplo aqui, tá, pessoal? Você teria tido uma boa vantagem, né? Você fez 10% operando o capital, e se esse dinheiro tivesse na renda fixa lá, você teria feito 5%. Portanto, você rendeu o dobro do benchmark, o dobro do padrão de referência de rentabilidade, tá? Beleza. Agora vamos transportar essa realidade aqui que eu usei para falar dos Estados Unidos, vamos transportá-la para o Brasil, né? O juro atual hoje é 14%, né? A nossa Selic é 14%, que é a taxa de juro que baliza a nossa economia, né? A gente tem um juro real aqui gigantesco, né? Lembrando que o juro real é o juro nominal, que é 14%, menos a inflação, que gira em torno de 5, 5,5%. Então, o nosso juro real aqui hoje, né, atualmente, é o maior do mundo. Então, a nossa Selic é 14%, muito maior, quase 3 vezes maior, né, quase 3 vezes maior do que a taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Imagina que esse mesmo trader que fez 10% no ano nos Estados Unidos, ele fez esses 10% aqui no Brasil também. Qual é o problema? É porque aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, do primeiro exemplo que eu dei,
aqui ele teria performado abaixo do benchmark, abaixo da Selic, abaixo do CDI. Né? O CDI, a Selic é de 14 e ele fez de 10% no ano. Ou seja, se o dinheiro dele tivesse na renda fixa, correndo muito menos risco, né? Porque operar tem muito mais risco do que o dinheiro está na renda fixa, né? Fazer trading tem muito mais risco do que está na renda fixa, e tem que ter mesmo, porque aqui em trading eu tenho a possibilidade de fazer muito mais que na renda fixa, então tem que carregar mais risco, né? Essa é uma medida que é diretamente proporcional. Quanto mais eu posso fazer de rentabilidade em alguma coisa, maior o risco. Quanto menos eu posso fazer de rentabilidade numa coisa, menor o risco. Nota que nesse exemplo, o custo de oportunidade, outro conceito importante, do meu capital, de eu ter usado esse capital X para operar em trading no ano, foi muito alto, porque se esse capital tivesse alocado na renda fixa, eu tinha girado esse dinheiro numa potência, numa velocidade maior, tá? Zé, cara, eu estou entendendo, mas por que que você está falando sobre isso? Isso tem muito a ver com trading? Tem, pessoal, tem tudo a ver. Existe uma problemática em trading que é as pessoas que operam, que fazem trading, elas costumam viver no mundo de Alice, né? Então o cara separa um capital, vamos botar números aqui que sempre fica mais fácil. Supondo que o indivíduo X tenha 1 milhão de patrimônio. Aí desse 1 milhão de patrimônio, ele pega 200 mil, 20% para operar, né? E aí ele fez esses 10% no ano, né? Ou seja, ele começou o ano com 200 mil, 10% em cima de 200 mil, 20 mil. Terminou o ano com 220 mil. Quanto que ele teria terminado se esses mesmos 200 mil tivesse na renda fixa? Se ele não tivesse operando? Poxa, na renda fixa deu 14%, 14, 15%, né? Ele teria feito 230 mil reais. Portanto, o custo de oportunidade do dinheiro estar aqui para trading foi muito alto. Era melhor que ele tivesse deixado esse dinheiro aqui. Aí o que que acontece? Esse mesmo cara, ele não faz essa conta. Vamos supor que esses 200 mil que ele separou para trading no dia 1º de janeiro, no dia 31 de dezembro, virou 210 mil. Deu 10%. Ele acha ótimo. Ah, pô, ganhei dinheiro com trade esse ano. Mas ele não faz a conta, ou ele finge que não faz, em relação ao benchmark, que aqui no nosso caso é a Selic, que seria, bem entre aspas, né? Porque a gente sabe que tem risco na renda fixa também, a taxa livre de risco. A taxa livre de risco te dá um prêmio de 14% ao ano. Né? Então, o custo de oportunidade desse cara ter usado esse capital, 200 mil reais aqui no exemplo, para fazer trading, ficou alto demais, porque ele nem ganhou da Selic. Né? Pode ver, se você me segue lá no Instagram há mais tempo, inclusive ontem eu fiz um story sobre isso, né? Tem um trade, um position trade de Coca-Cola que a gente fez na mentoria, que está a 2% do alvo. Se der o alvo é de 32%, perfeito? Seria 32% em 10 meses. Lá no Story, eu boto quantos por cento é isso do CDI. Eu sempre faço isso. Porque como que eu vou auferir se eu estou performando bem em trading, se eu não tenho um ponto de referência e de comparação? Esse ponto de referência e comparação se chama de benchmark, que no caso aqui no Brasil é a nossa taxa livre, entre aspas, de risco, que é a Selic, que é 14%. Então, para eu saber se esse trade de Coca-Cola. Ah, não, esse trade de Coca-Cola com certeza deu dinheiro, deu 30%. Não, deu 30% em quanto tempo? Porque se deu 30%, por exemplo, em 4 anos, sabe qual é o CDI acumulado dos últimos 4 anos? Alguma coisa como 63,5%. Então, imagina que eu tivesse ficado nesse trade de Coca-Cola, nesse position trade de Coca-Cola, 4 anos. Eu teria performado a metade do que eu teria performado na renda fixa, porque a renda fixa tinha me dado 63, aqui eu fiz 32, né? Exatamente o dobro, quase o dobro, né? Ou seja, o meu custo de oportunidade teria sido muito alto. Agora, como essa operação deu 32% em 10 meses, aí valeu super a pena. Eu beneficiei esse capital que estava alocado nesse position trade de Coca-Cola mais de 2 vezes mais potente e mais rápido do que eu teria beneficiado esse capital na renda fixa no mesmo período de 10 meses. Ou seja, pessoal, ser trader pode estar te custando muito, muito caro e você tem que fazer essa conta. Então, eu vou voltar agora
né? Ao exemplo real desse agora aluno, né? Porque ele ontem reservou a sua vaga, então agora eu posso dizer que ele é meu aluno, apesar da turma 17 não ter começado, começa agora no dia 15 de outubro de 2026, né? Hoje é dia 20 de agosto, ainda tem aí quase um pouquinho menos de 2 meses, mas vamos voltar a esse exemplo real, né? Obviamente que eu não estou dando o dado aqui, estou preservando a identidade dele, mas usando o papo de ontem, né? Essa experiência que a gente trocou ontem, para extrapolar e, de repente, ensinar mais pessoas com isso, né? Vamos pegar esse exemplo. Nesse exemplo, esse aluno, ele dedicou em 2022 60 mil reais para trading, tá? Em 2022. E esse capital agora é da ordem de 42 mil reais, né? Ou seja, ele perdeu mais ou menos aí, né, um terço, né, mais ou menos 30% do capital dele em 4 anos. Calma, que eu já sei o que você está pensando. Zé, mas isso é a curva de aprendizado. Perde dinheiro mesmo no início. Calma, a gente vai falar sobre isso também, a gente vai chegar lá. Vamos fazer uma conta? Eu fui pesquisar quanto que deu o CDI acumulado dos últimos 48 meses. 48 meses, 4 anos, né? Ele começou em 2022, tem 4 anos. O CDI acumulado dos últimos 48 meses é alguma coisa como 63,5. Então, nota, olha o tamanho do custo de oportunidade que esse aluno deixou escorrer pela mão. Ele pegou um capital de 60 mil em 4 anos virou 42, uma perda de aproximadamente 30%. Não só isso, mas ele deixou de ganhar aqui 63,5. Então, olha o tamanho do buraco. Ele deixou de ganhar 63,5 e ainda perdeu 30. A gente está falando de um custo de oportunidade de quase 90%. Sentiu o tamanho do drama? Sentiu como, muitas vezes, continuar insistindo em trading da maneira errada, com o conhecimento errado, com o preparo errado, pode custar muito caro? Eu pergunto, pessoal, quem faz essa conta? Muito pouca gente. Muito pouca gente. Ou porque não tem o conhecimento para fazer essa conta, e tá tudo bem, esse vídeo é para isso, para você começar a fazer essa conta, calcular o teu custo de oportunidade e começar a metrificar, criar uma métrica de performance. Qual é essa métrica de performance para você saber se para você saber se você é um bom trader? Você girar esse dinheiro aqui destinado para trading mais potente, mais veloz do que a renda fixa, mais potente, mais veloz do que o benchmark, né? Tudo bem? Você não pode ter um custo de oportunidade, pô, negativo, né? Em que você chega no final do ano, ou você chega no final de 4 anos, ou você chega no final de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos e fala, cara, se eu tivesse deixado esse capital que eu separei para trading na renda fixa, eu teria dobrado o capital. Eu teria aumentado esse capital em 60%. E, na verdade, eu fiquei operando esse capital aqui e, pô, perdi 50%. Agora vamos falar daquilo que você está pensando, que está na sua cabeça e está na minha. Zé, mas quando a gente entra em trading, a gente também, como está entrando numa atividade nova, e como toda nova atividade, né? Como um estagiário, né? Um estagiário que entra numa empresa, ele vai muito mais errar do que acertar. Como um piloto ou pretenso piloto de avião vai ter que passar muitas mil horas no simulador e provavelmente no simulador algumas vezes ele vai cair com o avião, né? Ainda bem que é no simulador. No simulador para ele ficar bom. É verdade. Existe um custo em toda a profissão, né? O cara vai começar a ser marceneiro. Com certeza ele vai ter peças de madeira que ele fazendo uma coisa ou outra ele vai ter que descartar porque ele errou, né? Errou o corte, errou, lixou demais, o verniz não secou legal, ele deu a segunda mão de verniz, a primeira não estava seca, teve que jogar madeira fora. Não é isso? Toda profissão tem isso. Só que, pessoal, aqui vai uma opinião. Eu acho que nas outras profissões a gente é muito menos tolerável, né, a ficar estagnado ou perdendo dinheiro por muito tempo, né? Um marceneiro que vai começar a ser marceneiro, que está aprendendo o ofício de marcenaria, ele não vai topar ficar 4, 5, 6 anos perdendo dinheiro, perdendo peças de madeira ou no 0 a 0. Em trading, as pessoas toleram. Por quê? Porque vira uma espécie de cegueira. Vira uma espécie de eu tenho um sonho de ser trader e eu vou tentar esse sonho até a última gota e tal. Isso muitas vezes vira uma irresponsabilidade, né? Aí olha que engraçado. Outro dia eu falei isso no Instagram. Esse mesmo
pretenso cara, agora eu não estou falando desse aluno, estou falando de um outro hipotético. Esse pretenso cara que aceita ficar 4, 5, 6 anos sem ganhar dinheiro, ou pior, perdendo dinheiro todo ano, ele não pensa em investir para ele aprender de fato a profissão, para ele aprender a fazer a coisa legal. Ele não consegue investir. Ele acha que investir 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000 em conhecimento é um dinheiro perdido, é um gasto, não um investimento. Ah, mas tudo bem, perder 50.000 por ano em trade há 5 anos você acha tranquilo. Eu não consigo entender. Isso não deixa de ser orgulho, não deixa de ser um tipo de soberba e teimosia. Você está vendo nitidamente que está errado. Por exemplo, esse aluno ontem, ele falou para mim, ele falou, Zé, eu cheguei num ponto, eu estou 4 anos nisso aqui, só fazendo isso aqui, parei minha carreira, né? E, cara, eu não ganho dinheiro. Então eu cheguei num ponto que eu me indignei comigo mesmo. Ele usou essa palavra, eu me indignei comigo mesmo. Eu quero melhorar, eu quero aprender a coisa da maneira certa. Porque do jeito que eu estou fazendo, tudo bem que eu nunca quebrei conta, eu não perdi meu capital todo, mas eu também não estou fazendo dinheiro. E, pessoal, toda mudança começa com indignação. Se você não se indigna com aquele resultado ou a falta dele, ou aquele resultado negativo, que é pior ainda, você não consegue um motor para gerar energia para você falar, não, cara, eu tenho que mudar. Eu tenho que comprar livro, eu tenho que fazer a mentoria do Mograb, eu tenho que fazer a mentoria do XYZ. Não sei. Eu tenho que fazer mais backtest, eu tenho. Não sei. Porque o que eu estou fazendo de maneira repetida e consistente não está me dando resultado. E o número de pessoas que, mesmo sem ter resultado, mesmo ou sem ter resultado, ou tendo resultado negativo, ou tendo um custo de oportunidade gigante de estar perdendo tempo, pessoal, eu não estou nem falando do tempo. Nota que até agora eu só falei de capital. E o tempo que uma pessoa investe em trading em 4 anos, quantas horas no gráfico? Ela podia estar pegando essas horas e fazendo outra coisa. Ela podia estar pegando essas horas e botando na sua carreira. Ela podia estar pegando essas horas e botando no seu comércio, na sua loja, na sua empresa. Ela podia estar pegando essas horas e aprendendo uma outra atividade, que não o trading. Tem várias outras atividades do mundo que dão dinheiro. Então, existe um custo de oportunidade de capital e um custo de oportunidade de tempo. É lógico que medir o custo de oportunidade do capital é sempre mais simples do que medir o custo de oportunidade de tempo, né? Essa medida do quanto vale teu tempo, acaba que ela é sempre mais pantanosa. Você até pode fazer, não, Zé, é fácil fazer aqui. Eu hoje ganho aqui na minha empresa. Na empresa que eu trabalho aqui, pô, 20.000 por mês, eu vou dividir isso aqui por 144 horas e tal, são 40 horas semanais ou são 44 horas semanais, eu vou fazer uma conta aqui, vou dividir, pô, o valor da minha hora é X. É, mas não é, né? Porque você hoje ganha 20, mas daqui a um ano você pode estar ganhando já 25. E daqui a 5 anos, se você pegasse essa energia toda que você está gastando em trade e botasse na sua carreira, você podia estar ganhando 35. Então é, mas não é, tá? Então, pessoal, nós estamos em trading para fazer dinheiro. Ponto. Ponto. Tá dando para entender? Você está em trading para performar acima do benchmark. Qual é o benchmark no Brasil? A taxa de juro livre de risco. É a CDI, 14% hoje. Estou falando aqui dia 20 de agosto de 2026. Você tem que performar acima disso. Senão, eu tenho uma má notícia. Era muito melhor você não operar. Você ia ter perdido muito menos tempo, muito menos energia, pegava o dinheiro que está para trading e bota o dinheiro na renda fixa. É um papo duro, pessoal, mas é um papo profissional. Todo trader profissional, de verdade, skin the game, que opera, como eu opero há 15 anos, pessoal. 15 anos. 6 desses 15 full time, desde dezembro de 2020. O cara tem que estar o tempo todo louco, alucinado, né? Muitas vezes sem dormir, de falar, cara, eu tô acima do CDI. Eu tô acima do CDI. Como é que eu fechei o ano? Eu tô acima do CDI. Pô, esse capital aqui que eu destinei para fazer o trade de Coca-Cola rendeu bem? Pô, me deu 32% em 10 meses. Pô, beleza, isso dá mais de 200% do CDI. Porra, top, operação espetacular. Pô, beleza, então fiquei acima do CDI. Pô, tô fazendo day trade. Pô, se eu tivesse pego esses 30.000 aqui, exemplo,
que é o capital operacional aqui que eu botei para fazer day trade no ano. Se eu tivesse pego isso aqui no dia 1º de janeiro, tivesse posto na renda fixa, quanto que eu teria agora? Ah, cara, eu teria agora sei lá, tô dando exemplo, tá? Não fiz conta aqui não. Eu teria 40 mil. Aí o cara pegou esses 30 mil, sabe quanto ele tem agora fazendo day trade no ano todo? Zero. Ou ele já quebrou esses 30 mil duas vezes, já fez mais duas recargas na conta de 30 cada uma, já perdeu 90. Mas esse cara, ele não consegue investir em conhecimento, mas perder 90 mil operando para ele tá tranquilo. Eu não consigo entender, porra. Para. Vai ser mais barato. Ou seja, dependendo da forma que você tá tocando a atividade de trading, trading tá atrasando a sua vida. E esse papo é um papo que nós temos que ter, porra. Nós temos que ter esse papo. Você, nunca esqueça isso. Você colocou parte do seu capital, parte do seu patrimônio em trading para você beneficiar esse dinheiro e girar esse dinheiro a uma velocidade e potência mais rápida do que se esse dinheiro tivesse na renda fixa. Esse é seu objetivo 01. Esse é o objetivo 01 de todo trader. Ponto. Para de operar porque você gosta de operar. Quem faz o que gosta é criança. Você é adulto. Você opera para fazer dinheiro. Não fazer qualquer dinheiro, fazer mais dinheiro que na renda fixa. Ponto. Essa é a tua régua de comparação. E posso te falar uma coisa? Quando você coloca a profissão nessa régua, você entende que o buraco é mais embaixo. E você entende que pouca gente fica. Essa é a realidade. Ponto. Esse papo é ou não é importante, senhores? Acho que já vale você curtir, né? Não dá uma de ingrato. Ingratidão é um negócio feio. Curte. Compartilha esse vídeo, manda para aquele amigo. Porra, Zé, caramba, esse vídeo bateu forte aqui, cara, porque, pô, eu saí do meu trabalho aqui, CLT, ou fechei a minha empresa, que não estava indo bem e tal, e há 2 anos, há 1 ano, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, eu só opero, pô, eu tenho uma reserva financeira aqui bacana, mas realmente, cara, se eu for fazer conta aqui, nesses 4 anos aqui que eu tô operando, se eu tivesse deixado o dinheiro na renda fixa, tava melhor. Para e tem que mudar alguma coisa. Corre atrás de conhecimento. Investe em conhecimento. Em vez de topar perder 10 mil, 15 mil, 30 mil, 5 mil, 100 mil, 1 milhão, dando murro em ponta de faca e fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, investe em conhecimento, porra. Porque é a única coisa que muda a gente de patamar. A gente, quando eu digo, todo mundo, inclusive eu, é conhecimento. Conhecimento. Uma, duas coisas novas que você aprende com alguém, com algum livro, com algum curso, não interessa. Não interessa a fonte. Interessa a qualidade da informação. E o que que aquilo vai te gerar de benefício na ponta. Uma, duas coisas que você aprende muda completamente a tua performance. Eu falei para esse aluno que virou meu aluno ontem, né? Eu falei para ele, falei, ó, até a aula 3 da mentoria, 3, 3. A terceira aula da mentoria dá mais ou menos uns 15 dias de mentoria. Se você fizer o que está na aula, ipsis literis, estrito sensu, seguir na risca, não negociar, a tua performance vai melhorar 60%. Você pode me cobrar. Eu falei para ele ontem. E estou falando aqui agora, porque ontem o call não foi gravado, mas aqui vai ficar gravado. É público. Vai melhorar. Se ele fizer, aplicar os conceitos das 3 primeiras aulas. E olha que as 3 primeiras aulas eu não falo sobre nada de operacional, sobre nada de candle, sobre nada de gráfico. É só gerenciamento de risco. As 3 primeiras aulas da mentoria. Falei, se você aplicar isso aqui, tua performance melhora 60%. Eu prometi para ele. Qualquer coisa eu devolvo o dinheiro dele. Ó, cara, não consegui te entregar, tô te devolvendo dinheiro. Eu tô aqui para entregar performance para os alunos. Por isso que eu só atendo 100 pessoas por ano. Porque é muito mais fácil você entregar performance e cuidar com carinho de 100 pessoas no ano do que de 10 mil, né? Né? Perfeito? Vou resumir. A tua performance de trading é medida com base na comparação com um padrão de referência, com um benchmark. Que no nosso caso aqui é o CDI, é a Selic, que hoje, na data que eu estou gravando o vídeo, é de 14% ao ano. Você tem que fazer essa conta o tempo todo. Se você já faz essa conta, parabéns. De verdade, você está na frente de 98% das pessoas, de traders de varejo, né? Traders pessoa física.
Está na frente de 98% das pessoas. Ninguém faz essa comparação. O cara chega no final do ano, ficou no 0 a 0. Ah, pelo menos eu fiquei no 0 a 0. Não perdi, tá bom. Não, não tá bom. Não, não tá bom. Ah, Zé, eu cheguei no final do ano aqui, cara, pô, comecei o ano com 100 mil e terminei o ano com 90. Pô, perdi 10 mil no ano. Quer dizer, pô, tô perdendo muito pouco. Tá bom. Não, 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 não. Não tá bom. Não tá bom. Novamente, pessoal, é lógico. Pô, se a pessoa começou no mercado agora, tá tudo bem, eu entendi. Só que, por exemplo, no caso desse aluno que eu conversei ontem, ele é trader full-time há 4 anos. 4 anos. Full-time. Eu não fiz dinheiro nos meus primeiros 4 anos e meio de mercado, mas eu também não tinha largado a minha profissão. Eu era executivo, eu ganhava bem e tocava trading em paralelo. Nos primeiros 4 anos e meio eu não fiz dinheiro, eu perdi dinheiro. Nunca quebrei conta, tenho orgulho de falar disso. Nunca quebrei conta, nunca fiz maluquice, mas perdi dinheiro, igual esse aluno, perdi assim, sei lá, ali em 3, 4 anos ali, perdi talvez 50% no acumulado de 4 anos e meio. Mas eu tinha minha outra profissão. Esse aluno, por exemplo, ele não está na profissão dele. Ele não tem renda. Ele está há 4 anos já em trading. E há 4 anos existe uma perda acumulada de 30%. Ontem ele tomou uma decisão que, na minha opinião, e eu dei essa opinião para ele. Falei, quando eu fiz o call com ele, eu não sabia se ele ia fechar a mentoria ou não. Mas eu falei, cara, independente de você fechar ou não, eu acho que só o ímpeto e a atitude de você estar buscando conhecimento com outra pessoa, não interessa se é eu ou qualquer outro, já é ótimo. Porque significa que, primeiro, você se indignou. Você cansou de olhar para essa tua performance e cansou de ficar puto com ela. E agora você está procurando uma saída. Isso é o começo da melhora, é o começo da mudança. Toda mudança começa com uma indignação. Pode pensar aí na sua vida. Toda mudança que você fez na sua vida, em qualquer área, esquece trading, qualquer área da sua vida, amorosa, financeira, carreira, espiritual, qualquer coisa, começou com uma indignação. 3 segundinhos para você pensar. Pensou? Viu? Chegou um ponto que você falou: não, não, tem que mudar. Pô, tô muito acima do peso. Não, tem que mudar, cara. Eu vou entrar pra uma academia e vou fazer uma dieta, vou procurar um nutricionista. Mas como que você chegou nesse ponto? Que você foi amarrar teu tênis e você não consegue amarrar o tênis? Consegue. Aí você se indignou, falou, cara, não dá, cara. Pô, eu tô com 30 anos, 40 anos, 50 anos, 25 anos, 28 anos, não consigo amarrar meu sapato. Pô, não dá pra viver assim. Isso aqui tá me fazendo mal. Eu vou pra academia. Então você precisa se indignar. Esse aluno ontem se indignou. Fechou? Então, esse é um vídeo muito, muito, muito necessário. Beleza? Compartilha, curte, ativa as notificações no sininho lá em cima para todo vídeo que eu colocar aqui você ser avisado, né? Aí você é avisado, porra, aí no teu trabalho bota o fonezinho, pá, vê na volta do trabalho, vê indo pro trabalho, vê no carro voltando, indo na condução, não interessa no final de semana, né? Mas é isso. Vamos que vamos. Mais um, hein? Tema bom, hein? Reflitam.